Boa noite, família e convidados. Essa é uma aula aberta do Portal Movente. Essa reunião semanal acontece toda quarta-feira, às 19h45. E agora serão três reuniões internas, apenas para os membros do Movente, em que o grupo discute um caso de algum colega lá de dentro, apenas um caso por quarta-feira. Tamanha, o quão aprofundado é a discussão. E a primeira quarta-feira de todo mês nós teremos uma reunião aberta. Isso foi decidido internamente. Essa reunião, então, é para os colegas que estão aqui convidados, mais os membros do Movente. A preferência aqui de pergunta e de interação, obviamente, são para os membros do Movente, mas eu tenho certeza que terá espaço para todos vocês, ok? Hoje nós falaremos, então, do CAMAT de 2023, o tratamento de depressão em adultos. Será a Carlisa e eu, aqui na esteira dela. Vou deixar para ela falar. Conseguimos fazer um bom material. Obviamente, a gente não consegue esgotar todo o material, são quase 50 páginas, mas eu tenho certeza que os pontos mais importantes foram separados por nós. O slide, ele não é carregado, o slide que nós temos aqui é mais esquemático, mais as tabelas, e nós vamos dizendo aí da nossa experiência, não só clínica, como também de ter debruçado em cima desse material, que é sempre um material aí que nos guia, né? Um grande guideline, que não deve ser seguido, obviamente, de forma radical, mas nos ajuda aí na nossa prática clínica. Então, professora Carlisa, com você a palavra. Verdade, gente, de participar das reuniões. Eu, como uma boa matutina, abandonei o barco da noite, mas Fantine me resgatou das trevas e aqui estou eu. Estou muito feliz de estar com vocês de novo. É sempre muito bom e eu sempre aprendo muito nas discussões do Movente. Então, tenho certeza que essa não vai ser diferente. Não vou ser humilde como Fantine. Eu acho que sim, nós destrinchamos o Camate inteiro. O Camate ele já é, né, um compilado dos principais artigos científicos relacionados ao tema da depressão, com uma curadoria impecável de informação. Então, o Camate por si só, né, essas 50 páginas já são um resumo de tudo que existe embasado cientificamente com relação ao tratamento da depressão, mas no Movente, a gente foi um pouquinho além. A gente mastigou o que já é mastigado. Então, as 50 páginas já são, né, um presente para a gente. E a gente mastigou essas 50 páginas, traduziu essas 50 páginas, e tudo que tem nessas 50 páginas que o médico precisa saber para estar atualizado no seu tratamento para a depressão, a gente vai trazer aqui. Então, a aula, né, para você ver, o meu resumo são 15 páginas das 50 páginas, não é um resumo pequeno, mas tem tudo que você precisa saber. Fantine, você Hum. coloca os slides, porque para mim Sim. é prática fazer as Eu vou colocar aqui uma surpresa. A gente pode contar com a presença no final do professor Renato Araújo. Renato Araújo, ele é sócio proprietário da Clínica Mangabeiras e um sujeito que, para mim, né, em Belo Horizonte, é o que tem mais mão nas neuroestimulações, tá? Então, é possível que no final ele consiga entrar aí para nos ajudar. Ele não pôde prometer, mas ele vai tentar, porque ele está lá no cangote dele duas filhas. Então, é sempre uma surpresa. Para quem Ia não ser incrível, conhece, hein? ia ser incrível a É, participação. é. Então, contamos também com a presença aqui do emérito psiquiatra, professor Assuero Rodrigues da Silva. Quem é do Movente já conhece, não só psiquiatra, como também meu sogro, pai da minha esposa, avô da neta predileta, mas não podemos falar isso, dentro da família, só dentro da família Movente. Então, está sempre para contribuir com a gente, para grandes posicionamentos, né, de 40 anos de carreira. Obrigado, professor. Carlisa, vou abrir Bora. o slide. Beleza, gente. Ai, show de bola. Então vamos lá, assim, né? CAMAT é um grande guideline, na minha opinião, o principal guideline que vai guiar a prática clínica nossa aí. É,
embasado cientificamente. Então, como eu falei, a curadoria é impecável, eles fazem toda uma análise dos principais artigos científicos, pegam todas essas evidências científicas e fazem um guia mesmo, um manual para os médicos seguirem, embasado na ciência, o tratamento que funciona com relação à depressão. E esse Camate de 2023, ele está muito moderno, porque ele traz coisas que realmente são novas, que são modernas, que a gente tem discutido, e ele coloca o que tem evidência científica e o que não tem evidência científica. E aqui, gente, não ter evidência científica não significa que não funcione, tá? Só significa que a gente não tenha embasamento científico suficiente. Pode ser que no próximo Camate a Uhum. gente já tenha essas tecnologias ou esses medicamentos com embasamento científico. Então, Então, vamos começar pela... Oi? pode ir. É. Vamos começar pela avaliação clínica, Isso, né? O mas Camate, ele coloca... peraí, só um minuto. Lembrando que o último Camate para depressão é de 2016, o de bipolar 2018, mas parece que o do 2023 já saiu também, está rodando aí uma espécie de resumo dele, né? Então é possível que em algum momento nós abordemos também o para bipolar aqui, né? O grande trabalho é o de 2018, isso todo mundo tem, né, o artigo, né, que fica na capa aí do desktop da gente, né? É o que a gente segue, mas 2023 também já está circulando por aí. É, todo o material que nós passamos aqui e outras referências que nós possamos falar serão enviadas para vocês lá no número do Portal Movente, que a gente já começou uma comunicação. Então, fique à vontade de printar, de copiar, de fotografar, igual eu falo nas minhas aulas e palestras, mas tudo vai ser enviado para vocês, tá? Essa aula será enviada para todos vocês. Beleza. Bom, então o Camate, ele começa com a avaliação clínica, né? Como deve ser a nossa avaliação clínica? Então, ele coloca que a avaliação clínica, ela sempre deve sempre pesquisar sintomas afetivos, emocionais, cognitivos e somáticos. A grande novidade desse Camate é frisar muito a funcionalidade e frisar muito a importância da análise dos aspectos cognitivos, porque até então a avaliação ela era muito focada e alguns médicos ainda focam muito nos sintomas afetivos, emocionais e somáticos e esquecem da funcionalidade dos sintomas cognitivos. E nesse guideline, eles são muito claros. A gente tem que pesquisar todas as esferas, incluindo sintomas cognitivos. Um exame de sangue básico, ele deve sempre ser feito para excluir outras causas de anergia. Então, gente, o paciente chegou com um quadro que você suspeita de um episódio depressivo, se ele tem o sintoma de anergia e 90% vai ter o sintoma de anergia, tem que se pedir um hemograma básico, né, com todas aquelas causas que podem estar propiciando essa anergia. E aqui a gente vai prestar muita atenção na hemoglobina, para ver se não tem uma anemia, no ferro e ferritina, para ver se não tem uma deficiência de ferro, que vai estar alterando a questão da oxigenação desse paciente, e essa alteração de oxigenação, ela gera muita anergia, muita falta de disposição, muita falta de energia mesmo. Então, a ferritina, ela nunca deve ser abaixo de 45, gente. Eu sei que o laboratório, ele coloca, às vezes, abaixo de 12, abaixo de 14 como doença. Mas uma ferritina abaixo de 45 já compromete muito o nível de energia, de disposição desse paciente. Também é importante avaliar a vitamina B12. A B12, ela entra em todo o processo de metabolização energética da célula, ela atua também na atividade mitocondrial, sendo essencial para manter-se o nível de energia. Além disso, ela forma bainha de mielina. Então, deficiências de vitamina D, B, de complexo B, pode gerar uma lentificação, uma alteração de raciocínio, alteração mnemônica, mas também uma anergia. A vitamina D.
ela também é essencial de ser avaliada. A vitamina D, ela entra muito na atividade da célula muscular. Então, quando a gente tem uma vitamina D baixa, o paciente ele também se sente mais enfraquecido. E isso dá uma sensação de energia. Deve ser checado sempre os níveis de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, porque uma baixa testosterona também vai impactar no nível de energia. Tem que ser checado hormônios tireoidianos, porque os hormônios tireoidianos também, quando desregulados, podem gerar essa anergia. Então, nesse guideline, eles falam muito também sobre a importância de corrigir disfuncionalidades ou patologias que estejam relacionadas à anergia, a uma causa mais física, né? Entre aspas, do pescoço para baixo para essa anergia. Se for detectado, isso tem que ser corrigido. Não vamos colocar tudo na conta da depressão. Agora, ô O Carlisa, eletroencefalo... Ah. interessante, né, que a todo momento que você fala dessa depressão, que ela é de ordem clínica, né, que muitas das vezes nós não pesquisamos, né, nós temos o viés de que se chegou para nós, ela é primariamente psíquica e ponto. Não, nós temos que pensar também que existe no nosso paciente, como a Carlisa já mencionou, da cabeça para baixo. E a Carlisa mencionou várias vezes a anergia, a lentificação, ou seja, uma coisa que lentifica o paciente, que possivelmente está impactando no nível de consciência do paciente. Entende? Porque toda vez que nós tivermos uma afecção clínica, aonde que isso vai ser representado? Aonde que isso aparece psicopatologicamente no exame psíquico? Na nossa energia e no nosso nível de consciência. Pode ser que o paciente não esteja diante de você completamente sonolento, mas ele está anérgico. Falta ele uma energia, falta ele, às vezes, uma atenção que ele consegue modular. Uma hora ele consegue, né? A nossa atenção, em algum momento, a gente foca, desfoca, vigia, hipertenacidade, hipovigilância, a gente vai conseguindo modular. E isso é a primeira função psíquica sutilmente alterada nas afecções clínicas. Então, vamos imaginar uma depressão clínica, como a Carlisa já falou, inúmeras possibilidades, principalmente a questão tiroidiana, né? Nós não podemos deixar de avaliar isso. Preste atenção na atenção do paciente. Preste atenção na atenção do paciente. E aqui fica uma dica. Como então que eu consigo avaliar a alteração da atenção antes do nível de consciência alterar? É aquele paciente que está dentro do consultório, supostamente ele está hipertenaz, prestando atenção em você e hipovigil ao ambiente. E aí você identifica que ele está hipovigil ao ambiente, ele não presta atenção no ambiente, e hipotenaz em você. Então ele está hipo, ele não fixa a atenção, ele não vigia o ambiente. Isso é uma alteração muito sutil que já está premeditando uma alteração do nível. Então, nessa sutileza de exame psíquico da atenção hipo, que nós teremos uma hipoprosexia, você possivelmente está diante de uma depressão de ordem clínica, tá? Todas essas possibilidades que a Carlisa já mencionou. Isso, e aí a gente tem que prestar atenção nos parâmetros, lembrando que o laboratório, ele coloca a margem máxima e a margem mínima. Abaixo da margem mínima, gente, significa uma patologia. Então, o paciente já está muito grave. Então, a gente quer que o paciente ele fique com esses níveis na mediana para cima. Então, a vitamina D, para paciente que tem doença psíquica, ela é sempre acima de 30, entre 30 e 60, não mais de 60. Mais de 60 não tem evidência científica de benefício e mais de 100 é uma hipervitaminose, prejudica o paciente, né? A B12 ela tem que ficar entre 500 e 1.000, né? Mais de 1.000 também não tem benefício para o paciente. O magnésio tem que ficar ali em torno de 2. Cuidado com o magnésio alto, porque a hipermagnesemia gera muitos sintomas de fadiga e energia. Os hormônios tireoidianos, eles têm que estar regulados, a testosterona tem que estar no nível adequado para a idade, né? A ferritina, como eu disse, acima de 45. Esses detalhes, eles são muito importantes, porque quando você corrige essa questão clínica do paciente, mesmo que ele tenha também
né, um quadro depressivo, você contribui para a melhora do quadro depressivo dele. Seguindo, né, o eletrocardiograma ele deve sempre ser pedido para pacientes que já têm uma cardiopatia e que usam medicamentos que prolongam o intervalo QT. Vários antidepressivos vão alterar o intervalo QT, e aí nesse paciente cardiopata tem que ter um eletrocardiograma. Exame de imagem e eletroencefalo a gente faz quando a gente tem algum sinal de alteração neurológica. Então, o paciente que está com alguma alteração visual, alguma alteração de reflexo, né, que tem um adoecimento súbito ou uma perda súbita de alguma habilidade, um paciente com alucinações visuais, esses pacientes merecem exame de imagem, mas a gente não faz exame de imagem de praxe para todo mundo. Show? O objetivo do tratamento deve ser alcançar a remissão sintomática, recuperar o pleno funcionamento, isso muda do guideline passado, né? Eles frisam muito o funcionamento, a funcionalidade nesse guideline, restaurar a qualidade de vida e prescrever a recorrência. E nesse CAMAT, ele coloca entre aspas, muitas vezes, considerar aspectos de funcionamento e qualidade de vida são mais importantes do que a ausência de sintomas. Então, nesse CAMAT, ele coloca a funcionalidade e a qualidade de vida são mais importantes do que a ausência completa de sintoma. Às vezes, o seu paciente ele ficou com um sintoma residual, mas ele recuperou a funcionalidade e ele está com uma boa qualidade de vida. Isso já pode ser satisfatório para você. Às vezes a gente fica persistindo na ausência de sintomas e pesa a mão no medicamento, gerando às vezes, né, perda de qualidade de vida em vez de ganho, né? Às vezes a gente quer tanto que o paciente não tenha sintoma nenhum, que a gente vai lá e faz uma dose serotoninérgica super alta e aí o paciente fica com o afeto embotado ou fica com uma disfunção sexual e isso impacta muito a qualidade de vida. Ele está com zero sintoma de transtorno psíquico, mas ele está com uma disfunção erétil, por exemplo, que vai impactar muito a qualidade de vida dele. Então, esse guideline, isso eu não sei se está claro para todos os colegas, que desde o último CAMAT, isso vem sido falado, e nesse CAMAT foi reforçado com ainda mais potência a questão de funcionamento e qualidade de vida são mais importantes do que a ausência completa de sintomas. E vai ter uma tabela ao final aqui, eu até passei por ela rápido, que mostra as medicações que são mais propensas a os pacientes deixarem o tratamento, e são exatamente aquelas que não são tão isentas de efeito colateral. Então, o que a Carlisa mencionou é que, às vezes, nesse afã terapêutico de conseguir zerar toda a sintomatologia do paciente, nós podemos entregar a ele um efeito adverso que vai ser intolerável. E aí a gente corre o risco, né, dele deixar a medicação, né, de deixar de fazer, né, deixar de fazer o uso, e aí nós vamos ter que começar tudo do zero, né? Então, o que a Carlisa menciona é isso. Às vezes, se voltou à funcionabilidade, você pesa ali se necessita ir mais, que pode ser que lá, ali na frente a gente faça um malefício, não um benefício, ok? Eu sei que a Exatamente. remissão total dos sintomas é sempre uma busca, né, um target, um alvo, mas, né, assim, não é a todo custo, porque existe um E custo. não é o principal alvo de Isso, acordo com o CAMAT 2023. é, é isso. Né? Ô, Fantini, volta os Hum. slides, por favor. Você quer qual, Outra coisa que o CAMAT qual que você... é no das escalas, eu acho. Aqui. Uhum. Outra coisa que o Camacho coloca é a importância da gente ter as escalas, gente. Eu sei que às vezes no tempo de consulta a escala fica um pouco complicada, mas a escala ela pode ser assim auto-aplicada, inclusive. O paciente ele pode se aplicar a escala e seria na minha clínica, no meu consultório, pelo menos na primeira consulta, eu sempre faço madras. Eu não deixo de fazer.
Por quê? Porque você precisa ter parâmetros. Esse paciente melhorou 20% nas primeiras 2 a 4 semanas, isso significa que o meu tratamento está indo bem. Se o meu paciente não caiu em 20% a pontuação dele na escala, dificilmente, o que os estudos científicos mostram é que dificilmente, depois de 4 semanas, esse paciente vai ter uma melhora. Então, se você pega o seu paciente, faz o Madras e 2, 3 semanas depois você faz o Madras de novo e você viu que ele não caiu mais de 20% dessa pontuação, você já abre seu olho e já pensa em mudar a propedêutica medicamentosa, né? Os guidelines mais antigos colocavam 8 semanas para a gente avaliar a medicação. O Camate, ele coloca o seguinte, 2 a 4 semanas não caiu em 20% na escala, tem que reavaliar essa propedêutica medicamentosa. Eu uso muito Madras, né? Eles colocam aqui várias escalas, mas a escala de sintomatologia e severidade, eles colocam principalmente Hamilton e Madras, são as duas melhores. São escalas simples, rápidas de serem aplicadas, não toma muito mais que 10 minutos da sua consulta. Gente, o Então, é Madras vai ser importante, enviado para vocês, tá? Ok? Então já está salvo aqui para importante. enviar para vocês, né, nos conteúdos que serão enviados. Eu coloquei uma Pode breve passar. escala aqui no início. Olha quão simples é essa PHQ2, né? Eu tenho PHQ9. Olha só essa PHQ2. Assim, duas perguntas, né? Como é que ela pode fazer um certo rastreio aí, né? Então, interesse em fazer as coisas, desânimo, desalento ou esperança. Tá? Essa aí não gasta, né? Gasta pouquíssimos segundos. 2 minutos. É, tá? E aí você acaba tendo um parâmetro para você mensurar, né? Porque assim, como que eu mensuro se o paciente teve 20% de melhora? É muito difícil, né? Só no nosso exame clínico. Então, as escalas, elas vêm para nos ajudar. Porque se em 2 a 4 semanas não melhorou 20%, os estudos mostram que esse paciente não vai melhorar mais. Não adianta esperar 8 semanas. Então, E troca-se a propedêutica medicamentosa. interessante que, apesar dessas escalas serem respondidas às vezes por eles ou por nós, é interessante, o Kamat também ele fala muito das informações colaterais, né? Então, não existe uma consulta psiquiátrica completa sem alguém que informe, que o paciente ele pode dizer, não melhorei nada, estou do mesmo jeito, eu até piorei, quando na verdade um olhar de um terceiro consegue identificar que ele melhorou. E eu não gosto, aí é uma prática clínica minha, de perguntar diretamente. Eu prefiro que ele me dê um exemplo de como que ele está no trabalho, um exemplo de como que ele está relacionando com a família, a performance cognitiva, enfim. E aí eu consigo mensurar de uma forma mais real, né, e sem muito viés de um sim ou do não, como que o paciente melhorou. Né? Então, muitas das vezes eu não, né, não atuo com essa questão de porcentagem, mas eu tenho uma questão na minha cabeça de melhora ou piora ou estagnação do paciente via os exemplos, né, do dia a dia dele, trabalho, família, enfim, estudos e outras questões mais. Então está aí, vai estar Isso para aí, vocês pode no passar, material, tá? Panti. Certo. Não, pode Eu- passar. Isso aí a gente já falou. Tô, meu É, amor. E aí, gente, tem uma questão. O Camate, ele também coloca que o maior risco de suicídio, ele acontece no mês seguinte do início e da interrupção da medicação. Então, quando que o paciente ele está mais propenso ao suicídio? No primeiro mês que ele começa o antidepressivo e no primeiro mês de descontinuação do antidepressivo. Então, esses períodos são períodos que a gente precisa ficar mais em alerta, fazer a psicoeducação da família e do paciente. Porque muitas vezes a família fala, principalmente no início do tratamento, a família fala assim: nossa, ele está melhorando. Então, a gente pode afrouxar. A família estava inteira em cima do paciente com ideação de autoextermínio. Todo mundo cansado, todo mundo exausto. Aí ele começa a tomar o remédio, a pessoa fala: ah, parece que ele está melhorando, ufa, vou afrouxar.
Esse primeiro mês é um primeiro mês de maior risco. Por quê? Porque o paciente, ele continua tendo a ideação, né? Muitas vezes ele continua enxergando a morte como a solução para os problemas dele. Ele criou, né? Ele trabalhou, ele desenvolveu, ele cristalizou essa ideia na psique dele. Só que antes ele estava anérgico, sem disposição, sem energia, então ele não conseguiria nem executar um plano de autoextermínio. E nesse início do tratamento, ele recupera a energia, ele recupera a disposição, ele fica um pouco melhor, mas ele ainda persiste naquela ideia ou naquele planejamento. Então, esse primeiro mês é um primeiro mês de muito risco. E o mês subsequente à descontinuação do antidepressivo, quando a gente descontinua, é um mês também de maior risco. Por quê? Porque o paciente, ele estava bem, só por isso você descontinuou o remédio, então todo mundo relaxa, todo mundo afrouxa, e às vezes na descontinuação do remédio ele vai ter uma recaída forte. Então também tem que se fazer uma vigilância grande, Agora aqui tem um certo? Então, ponto que muitas das vezes, né, excelente o que a Calise disse, mas muitas das vezes surge um incômodo assim. Prescrevo ou não prescrevo um antidepressivo para aquele paciente com risco de suicídio? Não, não existe essa pergunta, tá? É óbvio que nós vamos prescrever. Isso aqui é uma informação para nós tomarmos um cuidado nesse primeiro mês que antecede, não é isso? E aquele mês, o próximo mês, então antecede o mês que começou e o mês quando nós suspenderemos, tá? Mas não é para deixar de usar. Não existe essa questão, assim, uso ou não uso. Ah, principalmente adolescente. Não, gente, nós vamos usar. A orientação aqui é que nós fiquemos, e família, mais atentos nesses períodos. E que faça uma psicoeducação com a família e com o paciente. Né? Dizendo, pode aumentar, você pode se sentir mais ativado, às vezes até mais angustiado no início, né, do tratamento, que é chamado de uma piora paradoxal. Então, uma vez que o paciente ele é orientado quanto a isso, ele, né, é melhor. E, obviamente, canal de comunicação direto com você. É isso? Você é a base ali, você é o alicerce desse tratamento, é a segurança, a confiança e a esperança. Ok? Então, eu tirei essa frase, inclusive, do Camate, né? Em resumo, as primeiras semanas antes e depois de iniciar qualquer tratamento são um período de maior risco para suicídio. Tá? E também aquela da retirada. show de bola. Aqui tem uma pergunta, Fantine, só para não perder o fio da meada. O Marcos está perguntando: a avaliação da resposta medicamentosa deve ser feita com 2 a 4 semanas depois de iniciado o medicamento ou a partir da dose-alvo? Gente, vamos lembrar que a gente começa sempre com a dose mínima de tratamento, a gente não começa com subdose. Então, é 2 a 4 semanas que você começou o tratamento. Porque pressupõe-se que você começou com a dose mínima terapêutica, né? A gente não faz progressão de doses com uma avaliação, Uhum. né? Então, por exemplo, o paciente ele chega num episódio depressivo e você vai prescrever vortioxetina. Você vai prescrever 10 miligramas, com 2 semanas você vai fazer a avaliação dele, 2 a 4 semanas, vai ver quantos por cento ele remitiu. Se ele remitiu 20, 25, 30%, você vai progredir a dose, né? Se ele remitiu 90%, você vai manter a dose, ok? Agora, um ponto aqui É, de prática clínica. Aqueles pacientes que dentro do consultório, nessa consulta, você viu que é um paciente muito sensível, né? Ele já te sinalizou que ele tem muito efeito adverso, ou efeito colateral, como eles podem nomear. Eu gosto de, na primeira semana, usar metade da dose, tá? Então, metade da dose na primeira semana, as próximas três, a dose inicial. Quando eu entendo que é um paciente que possa apresentar um efeito adverso e largar no meio do caminho. Eu vou ter que começar tudo do zero com esse paciente, tá? Ou então, Aí, nesse deixa eu caso, fazer você uma vai fazer psicoeducação. avaliação de 2 a 4 semanas da dose mínima de tratamento, Uhum. entendeu? Então, vamos supor que você começou com 5 miligramas de vortioxetina, porque você ficou com medo do paciente ter náusea. Você vai contar 2 a 4 semanas a partir do momento que você progride para 10, que é a dose mínima de tratamento.
Se você começou com 10, você começa a contar a partir do momento que ele começou. E, gente, e lembrar que no início, né, psicoeducação é só efeito adverso. Não é isso? Esse boom, né, de alteração de neurotransmissão é praticamente efeito adverso, né? Nós vamos começar a ter um efeito aí, dizem de 3 a 4 semanas, eu acho que é só para acalentar o paciente, mas para mim vai mais semanas aí para a gente avaliar de fato uma resposta. Ok? Fantine, vamos para os medicamentos ou a gente vai para o lifestyle antes? Eu acho interessante eu seguir aqui um pouco a, a, Vai seguindo aí. a ordem dele, né? Então, assim, Aham. ficar atento também, ele coloca esse quadro no trabalho para nós ficarmos atentos também para aqueles pacientes com um potencial de uma depressão um pouco mais grave, né? Um fator para a depressão e de uma certa gravidade, né? Com prognóstico, às vezes, que não é aquele que nós torcemos que ele seja. Então, a gente já sabe, sexo feminino, história, né, de transtorno de humor na família, eu digo que é o diagnóstico por procuração. Ah, isso é um absurdo? Não, eu não vou dar o diagnóstico, mas eu já vou ficar atento, né? Quando o paciente diz, minha mãe é bipolar, a gente quase que pode, né? Está depressivo dentro do consultório, a gente pode quase que encerrar a consulta, não é isso? Não vou dar diagnóstico por aí, mas é um marco muito importante, tá? Isso aqui é muito interessante, a Carlisa sempre falou isso, história, né, de abuso, de abandono, de negligência, maus tratos na infância. Tem um quadro, inclusive, que ele coloca até um asterisco quanto a isso, que ele diz que isso é muito bem fundamentado pelos estudos. Tá? É um quadro mais ao final, mas então fique atento quanto a isso. Pesquise isso, tá? Morte aí, né, do parceiro, então esse abandono, né, esse desamparo é importante. E as questões que são modificáveis, questões crônicas de outras doenças, outras comorbidades psiquiátricas, abuso de substâncias, insônia, não é isso? Alternância aí de turno, né? Períodos hormonal, né? Puberdade, gestação, pós-parto, perimenopausa, tá? E outras questões aí de vida, tá? De trabalho, do comportamento, né? Do ambiente, dessa mudança aí de bullying de novo, ciberbullying. Hoje o bullying ele é tão perigoso porque esse ciberbullying ele toma uma dimensão gigantesca. Acho que todos nós aqui devemos ter no mínimo mais de 25, né? Nós sofremos bullying na escola, mas eram 3 amigos da minha sala, eram 4 amigos, 5, não é isso? Metade de uma sala. O ciberbullying é o colégio inteiro, tá? Então isso aqui é muito devastador, né, para essas crianças. Ok? Disforia de Crianças que gênero, né? sofreram bullying, eu já falei, né, gente? Elas têm uma menor densidade de receptores GABAérgicos no cérebro. Então, são pessoas mais propensas a transtornos de ansiedade, crises de pânico, porque elas têm menos GABA, né? Durante o neurodesenvolvimento, se a pessoa sofreu bullying, ela tem uma densidade menor de receptor GABA. E olha que interessante, gente. Por último, e talvez o mais importante, uma vida sedentária e tempo de tela. Tá? Tempo de tela. A minha esposa chega aqui às vezes com o olho esbugalhado, não chega mais, né? De crianças que ficam 16 horas no celular. Ou seja, gente, ela dormiu, acordou, pegou o celular, dormiu de novo, tá? Então isso, né? E aquilo é o quê? É uma paralisação. Aqui em casa a gente chama de derretedor de cérebros. É isso? Esse screen time, né? De tela. Então, uma atenção quanto a isso. Eu já venho abordando isso há muito tempo com os meus pacientes adultos. Não trato, né? Os pequenininhos, os adultos, e eles têm muito tempo de tela. Não é tempo de tela de trabalho, não, gente. É tempo de tela de passatempo, tá? Então, não deixem de avaliar esse ponto, tá? Aqui está a escala, uma escala breve. Aqui estão as outras escalas. Quer falar do manejo, ô Carlisa? Eu acho que a gente já falou, É, né? isso. Então vai ficar aí para vocês também. Está bem no início do trabalho. Aqui de novo, né? Eu traduzi para vocês eventos da vida e condições comórbidas, né? Uma atenção aí. Plano de segurança contra o suicídio.
Acho que pode ser interessante nós falarmos. Então, é um Sim, quadro. Pode falar. É um quadro que eu traduzi, então tá, gente? Tem um quadro lá e eu traduzi para vocês. é isso, né, gente? Ele tem o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, primeiro, identificar os sinais de alerta, pensamentos, sentimentos, as circunstâncias. Fazer as estratégias de enfrentamento personalizadas, o autogerenciamento, por exemplo. Promover a distração e conexão com pessoas. Isso é muito importante. Vários artigos colocam a socialização como um ponto fundamental para a saúde mental. O engajamento com apoio social e comunitário, a gente sabe a importância do CVV e outros sistemas de suporte. Identificar os contatos profissionais, então, em momentos de crise, acionar o médico, isso é importantíssimo. E, Fantine, É. e por último, fazer o ambiente seguro, né? Então, é o que a gente já costuma fazer mesmo, né? O que a gente já sabe, ele não trouxe nenhuma novidade, assim, Uhum. É. nesse ano. Aqui o que eu achei muito interessante é esse passo 4, né, de nós, às vezes, psiquiatra é um bicho meio lobo solitário, né, trabalha sozinho, né, fica às vezes ele e o paciente, e às vezes não apoia, essas questões sociais, essa circulação. Eu digo às vezes para alguns pacientes meus que vão aposentar e que são pacientes que, né, têm alta performance, são CEO, gerente, dono de empresa, eles estão caminhando para a aposentadoria. Eu fico assim no receio, para não dizer um medo tamanho, porque eles não podem deixar de ter trabalho. Eles podem parar de trabalhar, mas eles não podem deixar de ter trabalho. Então, às vezes, mas eu vou fazer o quê então? Não tem nada para fazer, já vi isso várias vezes. Não tem nada para fazer, gente. Eu posso fazer uma lista aqui, mas tudo bem. Na cabeça deles é só trabalho. Então, às vezes é isso, um apoio social, né, um trabalho comunitário, algo que seja assim de um trabalho, né, que não é um emprego, mas que é um trabalho. Muita atenção quanto a isso. Por quê? Isso nos dá nome. A partir do momento que eu não sou mais o CEO de uma empresa, eu não sou mais líder. Um paciente meu já falou isso. Até minha empregada da ordem, ela manda eu tomar medicação. Eu falei, não está mandando, está lembrando, né? Quando na empresa, então, ele tinha um posto de liderança, né? De aqui eu mando, vocês obedecem. E quando ele perde esse posto na empresa, como se ele perdesse esse posto na vida, tá? Subjetivamente. Então, muita atenção quanto a esse passo 4, tá? Sociabilizar, laços sociais. Certo. E aí, gente, uma coisa muito legal, que é a parte que eu gosto, né? Eu me interesso muito por isso, que são as recomendações de intervenções do estilo de vida. Então, o que que a gente tem aqui de evidência científica? A gente tem primeira, segunda e terceira linha, e o que tem é evidência insuficiente ainda. Então, primeira linha, exercício. Gente, 20 minutos de exercício diário aumenta BDNF. Hoje a gente sabe que dentro da fisiopatologia da depressão não é só circuitaria monoaminérgica que conta. A gente sabe que a circuitaria glutamaérgica tem um papel importante nos quadros depressivos e que a neuroplasticidade também tem um papel importante no quadro depressivo. O quadro depressivo, muitas vezes, ele atrofia diversas regiões cerebrais, como o córtex cingulado, córtex orbitofrontal, que acaba gerando várias sintomatologias. Então, 20 minutos de exercício é o mínimo, já aumenta a BDNF, mas ele coloca aqui, né, de 30 a 40 minutos, 3 a 4 vezes por semana, ou 20 minutos todos os dias, por no mínimo 9 semanas, já teria um grande impacto no quadro depressivo. Então, eu sempre falo para os meus pacientes: exercício físico não é opcional para quem tem depressão, exercício físico é receita médica, Isso. tem que fazer. Uhum, Ah, mas eu não consigo fazer 1 hora, eu não consigo fazer todo dia. 20 minutinhos correndo em volta do sofá, você consegue? uhum. É o que o paciente consegue, mas esse mínimo já faz muita diferença. E esse Entra como argumento, é assim, isso aqui é terapêutico, tá? É efeito terapêutico, porque fica parecendo que a doutora pediu para dar uns passos aqui, para dar uma caminhada. Eu não gosto nem de usar exercício físico, eu vou dar uma dica para vocês. Às vezes o paciente está tão deprimido na minha frente que se eu falar essa palavra com ele, né, ele vai ter força para levantar lá
do sofá e me acertar. Eu não uso essa palavra, eu uso movimento. E o movimento mais simples que nós podemos ter é andar, né? Caminhar. Então, o movimento, né? Então, movimente-se. E eu gosto de falar 20 minutos, tá? Eu não falo 30, não falo 40, só quando o paciente já tem uma certa capacidade, eu prefiro começar, inclusive, com 20, quantas vezes ele conseguir, para depois eu ir galgando mais minutos ou mais tempo. E, de preferência, na luz, não é isso? E não necessariamente, né? Aqui ele coloca a fototerapia. A fototerapia principalmente para episódio depressivo sazonal. Nos países nórdicos a gente vê mais, mas aqui no Brasil, obviamente, a gente também vai ver a depressão sazonal. Por que que acontece a depressão sazonal, gente? A melatonina, ela é produzida a partir da serotonina. A serotonina é matéria-prima para a produção de melatonina. Então, toda vez que eu tenho uma menor incidência de luz, como os meses de inverno, eu vou consumir, meu cérebro vai comer serotonina para virar mais melatonina. Então, as pessoas elas ficam mais propensas a episódios depressivos. E na depressão sazonal, a fototerapia tem muita evidência científica, que seria a exposição à luz numa frequência mínima de 10.000 lux de luz branca, e aí por no mínimo 30 minutos por dia. Então, se você procurar em lojas de material médico ou até na internet, você vai encontrar a fototerapia para fazer em casa. Algumas clínicas no Brasil não é muito comum, fora do Brasil é mais. Algumas clínicas têm as salas de fototerapia, mas você pode encontrar as lâmpadas para fazer a fototerapia em casa. Seriam de 10 a 30 minutos por dia, e aqui ele coloca 30 minutos como a linha base para ser primeira linha de tratamento. Hum, é. Como Já- segunda linha, a fototerapia também entra para a depressão não sazonal. Então, na depressão não sazonal, a fototerapia também funciona, porque ao diminuir a melatonina, eu reduzo esse consumo de serotonina, mas não como primeira linha, agora entra como segundo. E aí a gente tem, né, como segunda linha, exercícios moderados, higiene do sono, como terceira linha, a dieta saudável, principalmente a dieta Mind, e que Uhum. ainda tem evidências insuficientes, seriam os probióticos. Gente, evidência insuficiente não significa evidência de que não funciona. Não é que não funciona, só não tem robustez de artigos científicos. Então, a gente tem vários artigos científicos com os probióticos como adjuvantes de quadros depressivos. O bifidum para depressão, o lactobacillus. Ai, esqueci agora. Quer ver? Peraí, que um minutinho eu pego. Então, É, olha que interessante como é que nós temos aqui, então, um tripé, não é isso? Eu chamo de tripé da vida. E a gente vai trabalhar aos poucos, né, com os pacientes ao decorrer das consultas. Aqui fica uma prática clínica minha. Eu não gosto, eu não acho que surte tanto efeito eu dar todas as informações para o paciente na primeira consulta. Eu acho que ele guarda muito pouco e fica desesperado, tamanha as modificações que ele vai ter que fazer e passar. Então, às vezes, eu trabalho assim por consulta, né? Um braço de cada tripé. Cada braço do tripé. Ok? Que nós temos então o quê? Dormir, alimentar e exercitar. Ok? Então, aos poucos, eu vou abordando isso. De uma só vez, eu vou primeiro naquele de maior prioridade, tá? Em vez de, né, já atacar todas as frentes de uma só vez. Então, lembre-se, né? Dormir, exercitar e alimentar. perfeito. Gente, com relação aos probióticos, que tem alguma evidência científica para depressão, são os lactobacillus acidófilos, lactobacillus casei e bifidum bacterium bifidum. Esses têm evidência científica, mas como o Camacho mesmo coloca, são evidências científicas que ainda não são robustas, tá? Então, ele coloca aqui. Quer passar, Fanti? Ô, Calil, só para avisar que eu posso nos interromper aqui, que o Renato
em algum momento vai pedir para falar, né? Acho que não está mais pendurado lá as duas filhas no cangote dele, ele vai falar um pouco da depressão, né, refratária e, se possível, ao final da fala dele, abordar as neuromodulações. Show. Bom, aqui a gente tem, né, as recomendações dos tratamentos, e aí, gente, a psicoterapia junto com a farmacologia, junto com a psicofarmacologia, esse é o eixo principal. Você quer? Eu acho que não precisa da gente falar o gráfico inteiro, né, Não, Fantine? Senão também a aula é, vai ficar muito não, extensa. eu deixei aí, né, assim, em alguns momentos só a psicoterapia ela pode ser indicada, quando o quadro é mais leve, é interessante, assim, se estiver disponível, tem isso, né, ele deixa claro, assim, psicoterapia, pô, qual psicoterapeuta que esse paciente vai? Quem que vai atendê-lo? Ele tem disponível? Então, a gente fica atento, né, se está disponível para o paciente e se ele está disposto para isso, tá? Aqui ele coloca, né, essa baixo risco, né, e a mais leve, a medicina alternativa. Aí eu passo rapidamente também aqui para vocês, que seria a medicina alternativa, vai ficar no material para vocês. Mas basicamente é sempre tentar fazer uma terapia combinada. Acho que para mim o resumo é esse, né? É uma terapia combinada, se for possível, né, essa psicoterapia. Show de bola. Tá aqui, tá? E aqui a gente entra Só nas um minuto. Não, suplementações. não. Aqui são o que é a suplementação, mas essa é a medicina alternativa, tá? Erva de São João, acupuntura, erva de São João novamente, acupuntura, ômega 3, lavanda. Então, esses aqui que são os CAN, tá ok? Tá lá no quadro Isso. 3.7. O que que tem de evidência científica, tá? De evidência científica mais forte, a gente tem como a erva de São João, porque ela é uma erva com muita atividade serotoninérgica. Inclusive, gente, cuidado com o paciente que vai no nutrólogo e faz erva de São João. Às vezes eles fazem erva de São João em doses altas, e aí você coloca junto o serotoninérgico, existe o risco do paciente desenvolver uma síndrome serotoninérgica, que é uma síndrome clínica grave. Então, Uhum. tem que prestar atenção. Erva de São João funciona e funciona até demais. Ela tem uma atividade serotoninérgica potente. Então, ficar de olho na erva de São João, tá? Se o paciente for fazer, eu não gosto de fazer erva de São João junto com medicação alopática. Eu acho ou faz a erva de São João ou faz a medicação alopática. Os dois juntos, eu acho que o risco de síndrome serotoninérgica existe, mas ele funciona. Em segunda linha, a gente tem a acupuntura, que também tem evidência científica que funciona. Você vai ter em terceira linha o DEA e o ômega 3 que funcionam. O açafrão, a lavanda também funcionam. Então, o açafrão é a curcumina, ele tem uma ação anti-inflamatória e ele funcionaria especialmente naqueles quadros depressivos inflamatórios. Sabe aquele paciente que é inflamado? Hoje a gente fala muito de depressões inflamatórias, né? A depressão do paciente inflamado. Então, esse paciente inflamado, ele pode se beneficiar com a curcumina. O ômega 3 também é um ótimo anti-inflamatório e o ômega 3, ele tem uma ação anti-inflamatória de sistema nervoso central. A gente tem dois anti-inflamatórios que têm a ação do sistema nervoso central, o ômega 3 e o NAC. Aqui no CAMAT, eles não colocaram o NAC, né? Talvez não tenham se encontrado evidências científicas robustas o suficientes para ele entrar no guideline, mas ele também é um suplemento que tem a ação do sistema nervoso central. Ok. Então, aqui estão listados os tipos de psicoterapia, tá? De primeira linha, de segunda linha. Então, deixo aí como curiosidade, acho que não há necessidade de abordar isso. Mas sempre lá no topo nós vamos ter as terapias cognitivas comportamentais, tá? Como vocês podem ver aí no topo. Ok, chegamos a. Agora a gente vai para a parte que a gente gosta, a parte dos medicamentos. Eu Mas o dividi, que tá, eu Cadu? mais Só para gosto, você Fantine, é entender, tá? aquele gráfico branco, laranja e verde, sabe? Aqui. Mas podemos Esse. mostrar um ponto aqui, tá, gente? Então, Claro. nós temos hoje, se eu não me engano, 16 que são de primeira linha. Então, vocês podem ver que nós temos os inibidores, nós temos os duais, nós temos os multimodais,
A agomelatina também entra aqui, ibupropiona, uma dopaminérgica. E vocês podem estar se perguntando assim, não, então cadê os tricíclicos, né? Eles não estão em primeira linha? Não. E por que que eles caem para a segunda linha? É por uma questão de segurança, de efeito adverso, e daquela posologia um pouco complicada. Não está, não se faz referência à eficácia da medicação, mas mais uma questão de segurança, praticidade, comodidade, tá? Então, ele cai e a tranilcipromina, o Parnat, vai lá para a terceira. Por quê? A gente não tem efeito? Tem mais efeito que qualquer um que está em cima dele. Mas por conta, né, de umas interações que nós devemos ter uma limitação na alimentação, ele vai lá para a terceira linha. Mas às vezes vai ser ele que vai tirar o nosso paciente do buraco, tá? Então, só para vocês entenderem por que que os tricíclicos caem, praticamente todos eles caem para a segunda linha. Ficou claro isso, gente? Não quer dizer que nós não podemos usar o antidepressivo triciclo no paciente numa primeira escolha. Muitos de vocês trabalham no SUS e o que a gente tem são tricíclicos e uma fluoxetina, né? A gente fala fluoxetina de posto, ou uma sertralina, que talvez não vai fazer surtir tanto efeito. E a gente lança a mão, sim, de um antidepressivo tricíclico. Mas essa caída aí, né, esse rebaixamento para a segunda divisão é por conta, da segurança. Ô Carlinhos, será que a Os gente pode dar... tricíclicos caíram para a segunda divisão e a agomelatina e a vortioxetina subiram para a primeira divisão. Essa é a grande diferença do Camate, desse Camate atual para o Camate anterior. Então, a vortioxetina sobe, a agomelatina sobe, os tricíclicos caem, tá? Por questão de um equilíbrio nessa tabela. Então, na outra tabela, vocês vão ver os critérios que foram utilizados para que se fosse classificado como primeira, segunda e terceira linha. Ô Carlinhos, podemos dar o espaço aqui para o professor Renato? Ele Claro. me disse aqui que estaria disponível agora. Estou no Professor meio da Renato? rua. Tudo bem? Tá Estamos ótimo. sem carro aqui, eu e as É, meninas. Daqui a pouco a gente consegue voltar para casa. tá certo. Mas fica à vontade, professor. É, Obrigado pela presença, à vontade. aham. Então, na verdade, eu acho. Eu mandei para você, na verdade, foi um WhatsApp falando que eu achei muito interessante do CAMEIT esse ano, foi o conceito que eles colocam sobre o conceito de refratariedade. Eles até sugerem colocar um outro nome, né, como depressão de difícil tratamento, né? Uhum, Porque a gente tem um conceito muito rígido, algumas vezes, de depressão refratária, como sendo, né, a ausência de resposta a pelo menos 2 antidepressivos por tempo e doses adequadas, né? uhum, É um conceito que é muito, quer dizer, ele não leva em conta que o uso de outras medicações, por exemplo, medicações adjuvantes, né, que vocês já falaram aí, imagino, né, sobre potencializadores como o aripiprazol, o brexpiprazol, né, o lítio, uhum, assim como também quetiapina, lamotrigina, assim como também ele não fala da neuromodulação e outros tratamentos também. Um outro aspecto também do conceito anterior é que não consegue medir a gravidade, né? A gente consegue existem refratariedades e refratariedades, né? Uma coisa é um paciente refratário a um medicamento, outro é refratário a cinco, né? Outro é um paciente refratário ao IMAL, igual vocês falaram agora, e uhum, que vai fazer ECT. Aí aquele outro que foi refratário a dois, né? Isso tudo interfere, isso são pacientes diferentes, são grau de refratariedade diferente, né? Então uhum, essa mudança de conceito que eles fazem ajuda muito a gente ter uma ideia mais proativa do tratamento com o paciente, né? E uma ideia de gradação, né? De gravidade. Eu acho que é bem interessante esse conceito que eles uhum. trazem, tá? Aí É, no CAMET novo. e o importante é a gente salientar também que, assim, se a gente seguir só isso, né, sabe? 2 tratamentos por tempo ideal, dose ideal dos antidepressivos. Você não vai ver nada que aconteceu em volta desse paciente, não é isso? Se ele tem uma outra comorbidade psiquiátrica, se ele tem uma outra comorbidade clínica, se ele está passando por uma adversidade, né, qual fase, né, de vida que ele está, se é um novo, se é um adulto, se jovem, se é um idoso, né? Então, tem vários outros pontos ao entorno, né, no ambiente, seja externo ou interno, que tem que ser avaliado também. Se a gente taxar apenas isso, né,
2 antidepressivos por tempo determinado e não responde? Não. Então, olhem também o que está acontecendo ao entorno. E um ponto que a gente às vezes deixa passar é que o nosso diagnóstico está certo, não é isso? Você tem certeza que você está diante, né, de uma depressão unipolar, né? Principalmente quando ela é grave? Então, né, levante aí o sinal de uma possibilidade de uma depressão bipolar. Renato, você quer comentar o último slide que eu te enviei? Posso até colocar aqui. Coloca aí. Sobre isso aí, a recomendação de ECT, de AMT, né, o sumário de recomendação de neuromodulação. De neuromodulação, né? Uhum, Então, aqui, né, o que a gente tem aqui como nível 1 de evidência aqui para ECT, né? Como primeira linha, né, no tratamento de depressão refratária, a gente vai ter tanto o ECT quanto a estimulação magnética transcraniana, né? Aqui na uhum, parte de neuromodulação. uhum, Tá lá no finalzinho, né? Na primeira linha de tratamento, né? sim. É, é, isso, isso, exatamente. Na fase aguda e na fase de manutenção, não é isso? Uhum, sim. Aqui, vem aqui. Bom, eu brinco que isso é comparar banana com maçã, né? A coisa, mesmo dentro da neuromodulação, são tratamentos bem diferentes, né? Uhum, É lógico que num paciente refratário, que não tem, às vezes, uma sintomatologia tão grave, ou com sintomas psicóticos, ou com ideação suicida, uhum, optar pelo ECT ou pela estimulação magnética pode, ou às vezes a estimulação magnética pode ser a primeira linha mesmo de recomendação aí pelo melhor perfil cognitivo que tem, né? E aí uhum, a gente tem dentro da estimulação magnética uma série de protocolos possíveis a serem feitos. Eu brinco que, na verdade, quem que trabalha com estimulação magnética, a gente é igual vó quando tem aquela receita de bolo que ela sabe fazer, faz aquele jeito que fica bom, né? uhum, Então, esses uhum, protocolos servem como guia, mas cada um que trabalha tem sua receitinha de bolo ali uhum, que, que, que funciona melhor, né? sim. Mas aí tá dando, né? Como primeira linha dentro da estimulação magnética, a gente tem a estimulação no córtex pré-frontal, pelo theta burst, de Uhum, frequência alta, ou de baixa uhum, frequência do lado direito. São uhum, técnicas que a gente pode utilizar ou associá-las, né? sim. E É, qual o perfil de paciente que você vê que mais se encaixa assim nessa terapêutica? paciente refratário, sem sintomas psicóticos, sem ideação suicida, tá? Uhum, Geralmente os mais jovens. Embora eu tenha uma população grande de pacientes idosos na clínica que eu trato com estimulação magnética e responderam muito bem, uhum, tá? uhum. Mas, E que no geral, possível os pacientes jovens respondem bem, que melhor. possível aquele perfil de paciente que já usou mais de 10 medicações, né? De associações, né? É, É difícil você pegar um o lá no paciente início, né? não pegam, É, não, de forma alguma. E às uhum, vezes acontece assim, tem muita gente que às vezes fez já ECT e não respondeu, às vezes até ketamina também não respondeu, e que uhum, responde a estimulação magnética, sabe? A uhum. gente não tem um preditor bom ainda de Olha o resposta iPhone do terapêutica nesse papai. sentido, Uhum. Tá ok, tá? tá ótimo. Com Obrigado, relação Renato, ao então. Ah, ECT, sim, ECT é ECT, né? sim. Na hora do aperto, né? É, Funciona bem. é. Geralmente a bitemporal aí, ela vai ter um maior grau de, vamos falar assim, de potência, né, com maior efeito colateral do que a unilateral, né? Você Uhum, perde um pouco em efetividade, mas você ganha em perfil cognitivo. é. Quisera Então vai eu que depender de todos cada paciente. quisera eu que todos pensassem assim, né? ECT é ECT, né? E ponto final. Entendeu? É, Né? E que a gente acabou. pudesse ter um acesso, né, a essa terapêutica assim, maravilhosa, né? Vou nomeá-la assim, que realmente muda o curso aí das depressões graves. Mas sabemos aí, né, dos entraves que todos nós nos deparamos. Temos. Ok. Perfeito, professor Renato. Obrigado aí pela aparição. Todo mundo que está aí, que tiver aí
interesse de conhecer um pouquinho mais de neuromodulação, Isso. pode também falar. Aí a gente pode ir lá na clínica, lá É, num dia, porque é, né, é difícil de ver, né? É bom sim. ver, né? Acontecendo, né? É. Estamos disponíveis, tá? O professor Renato teve um curso aí sábado retrasado, se eu não me engano. De uma próxima vez nós colocamos na roda aí, né, para vocês fazerem parte, né? Inclusive com a prática, não é isso? Lá dentro da clínica. Pô, É situada aqui em Belo Horizonte, né? Tem pessoas do Brasil inteiro, mas situada em Belo Horizonte, na região sul. É isso. Obrigado, então tá professor. bom. Nada, um grande abraço. Imagina. Desculpa aí, Não, tá ótimo. foi tudo improvisado. Tá Grande ótimo, abraço. obrigado. Obrigado. E reunião rápida. Voltamos, Mas então. não foi. Onde estávamos, Carlinhos? A gente estava naquela tabela Isso. coloridinha. A É, gente ia passar para colorida. tá. Turma, aqui eu deixei só a legenda, tá? Eu não quis colocar aqui embaixo, senão ficaria muito apertado o slide. Então, aqui está a legenda daquele quadro, que é o quadro 3.3 do trabalho. E vamos a essa grande tabela, né? Para mim, a tabela mais importante aí do trabalho. A tabela mais importante do CAMAT. Então, aqui, gente, ele coloca as medicações, ele divide por classes de medicações, e é importante você ver o seguinte: quanto mais verde tiver e menos vermelho tiver, melhor é a medicação. Por quê? Porque significa que é mais favorável, ou seja, mais eficaz, com menos efeitos adversos. Então, você vai olhar na tabelinha aqui, né? Vamos lá. Os que têm mais verde e menos vermelho seria a desvenlafaxina. Então, ela entra aqui, né, como importante aqui. A gente tem a bupropiona, a gente tem a vilazodona, a vortioxetina e a agomelatina, certo? Uhum, Então, esses aqui são os que tiveram um melhor perfil. Ou seja, quando a gente junta eficácia com menos efeitos colaterais, essas foram as que brilharam. uhum, Então, desvenla, vortioxetina, agomelatina e bupropiona ganharam um destaque nesse CAMAT. uhum. Agora, muito importante, gente, de assim, elas são as melhores medicações? Não, não é isso? Não existe melhor medicação antidepressiva, todos nós sabemos disso. Por quê? Inclusive, existe um conceito, né, de não falarmos efeito adverso, efeito colateral, chamar de um efeito secundário, que muitas das vezes ele é desejável. Então, por exemplo, a mirtazapina, que é uma bela de uma medicação, né, uma medicação importantíssima de nós sabermos usar, às vezes eu tenho um idoso que não dorme e não come. Então ele está emagrecido, com insônia. Então eu vou buscar exatamente esses dois efeitos secundários. Eu quero uma sedação e um ganho de peso, tá? Então, por exemplo, a duloxetina, tá? Ela é mais neutra aí, né? No segundo quadrante. Ela é mais neutra, mas para aquele paciente que não suporta qualquer tipo de efeito. Não, desculpa, o exemplo é ao contrário, tá? Não faz sentido. Eu não vou usar para aquele paciente que não suporta qualquer tipo de disfunção sexual, né? Temos várias outras ali, bupropiona, mirtazapina, vilazodona, vortioxetina. Então, aqui não é escolher apenas quem está mais verde, mas jogar também com essas que é menos favorável, mas que às vezes para o nosso paciente singular ele é favorável, tá? Paroxetina, gente, é uma Sim. excelente medicação também. Eu sei que ela tem questão aí de ganho de peso e disfunção. Agora, temos pacientes, principalmente homens, que vão muito bem com a paroxetina, que a queixa deles, inclusive, não é de lentificação no orgasmo, né? É de uma ejaculação precoce, né? Então, eles nos colocam no céu quando a gente consegue dar um tempo a mais para eles ali nas relações sexuais, tá? Só, eu coloquei, eu vou e volto, tá, Carlos, por favor? Não veio, não. Então, eu vou falar para vocês. QTC, gente, fica claro, né, que é o intervalo QT, lá em cima no citalopram, e aqui embaixo na gomelatina, nós ficamos atentos com a função hepática, tá ok? Então, L de liver aí, tá? Achei que eu tinha colocado a legenda para vocês em algum momento aqui. Não, tá aqui. Esse aqui, tá? Tá, 3 slides depois. Então, isso aqui seria
as considerações desta tabela. Vontade, Carlisa, estava só chamando atenção para esses pontos. Show. Não, acho que pode passar, tem aquela outra tabela, essa tabela. De eventos Essa tá. adversos, né? Pode ir. Isso, exatamente. Então, essa tabela coloca efeitos adversos. E aí, gente, no geral, o que a gente espera para a maioria dos pacientes é maior eficácia com menos efeitos colaterais. Obviamente, tem efeitos secundários que são positivos, efeitos colaterais que são positivos para o tratamento do paciente. E aí, né, vocês olham nessa tabela também, o que aparece é desvela, vortioxetina, agomelatina e bup tendo mais branquinho, né? Então, brilhando mais do que as outras medicações. Tem uma tabela que ele coloca, Fantini, dividida as Hum, medicações de acordo com a sintomatologia do paciente. Aqui. Fora, mas aqui não. O dólar E, acabou caindo frente ao então, real, assim, tá de aqui, frente. gente, ele coloca o seguinte: ele coloca quais seriam as medicações dentro dessas de primeira linha que seriam escolhidas em caso de determinada sintomatologia. Então, por exemplo, né, para paciente com psicose, você vai usar o antidepressivo com um antipsicótico atípico. Essa seria o mix de primeira linha. Para o paciente que tem catatonia, você vai colocar um de primeira linha junto com o benzo. Para o paciente que tem disfunção cognitiva, desses de primeira linha, você vai escolher a vortioxetina, porque a vortioxetina tem um efeito muito bom, um impacto muito bom na cognição. Dos pacientes, né, que têm distúrbios do sono, você vai preferir a agomelatina dentre aqueles de primeira linha. E daqueles pacientes que têm efeitos somáticos, como por exemplo dor, né? Você vai escolher a duloxetina e fadiga, você vai escolher a bupropiona. Então, ele coloca inclusive destrinchado como que você vai escolher o antidepressivo de primeira linha, né? Dentre essa lista de primeira linha, como que eu escolho? Você vai escolher de acordo com a sintomatologia do paciente. É. Gente, só chamando a atenção que aquela cruz ali na gomelatina não é a morte, não, tá? Porque é uma medicação que não está, pela legenda aqui, disponível no Canadá, ok? Agora, voltando um pouco aqui só nesses estados mistos, o próprio Kamat, ele tem um trabalho sobre estados mistos, que nós não temos primeira linha de escolha para os estados mistos, né? Mas como segunda, a gente já tem aripiprazol, tem lorazidona, tá? Posso enviar esse trabalho para vocês também. E qual medicação dos antidepressivos? Qualquer um de primeira linha, tá? Isso é um pouco polêmico, que muitas das vezes a gente entende o estado misto como algo mais da psicose, isso aqui não é uma opinião própria, né? É uma opinião minha também, mas não é só minha, que a gente pensa mais em estabilizador de humor e um antipsicótico. Mas os estudos, né, ele deixa muito claro no trabalho aqui, que não tem não tem essa evidência tão forte. Não quer dizer que se não tem evidência, não é isso que a gente vai usar. Então, só um certo cuidado com esses estados mistos em relação ao tratamento. E eu sei que o estado misto ele pode ser confundido com a depressão com sintomas ansiosos. Eu acho que não é escopo da aula agora, mas pense que na ansiedade, no estado misto, o paciente é deprimido, muito ativado. Tá? Então, eu digo que ele é muito ativado, ele é muito inquieto, ele é muito angustiado. Sabe aquele sujeito que é deprimido, mas está desesperado? Tá? Eu penso muito mais isso como um estado misto do que com sintomas ansiosos. E para a gente não ficar entrando tanto em detalhe, o paciente, para mim, deprimido, que tem sintomas ansiosos, a marca dele, para mim, é muito medo. Tá? Fica atenção quanto a isso. Assim, o paciente depressivo com sintomas ansiosos, ele é muito amedrontado. Tá? Ele tem medo de tudo, né? Obviamente do futuro, como o ansioso, do tratamento dele, né? Então, um medo e um pessimismo, tá? Aguarda esses dois pontos aí para vocês sacarem que vocês estão diante de uma depressão ansiosa, não de uma depressão mista, que é mais ativado, tá? Do que um amedrontado pessimista. Não sei se vocês concordam, né, com o que eu estou dizendo, na experiência de vocês aí. Ok? Então, tabela importante aí para vocês, tá? 3.6.
Eu traduzi um box, tá, do CAMAT também, né, dizendo que a anedonia é relatada em até 70% dos pacientes com transtorno depressivo maior e está muito associado a uma menor probabilidade de remissão com o inibidor. Obviamente, pensando, levei coincidência, né, o Vitor falou isso hoje no grupo de WhatsApp, eu coloquei exatamente esse posicionamento, né, que possivelmente nós estamos diante de uma disfunção dopaminérgica. E olha o que ele diz, né? Uma meta-análise sugere que antidepressivos monoaminéticos deve estar dizendo de dopaminérgicos, né? E ketamina, metilfenidato e psilocibina estão associados a melhora em diferentes graus, tá? Da gravidade, mas não tem uma comprovação, tá? Ok? Você faz uma sinalização. Em contraste com o escitalopram, que era exatamente a medicação que o paciente do Vitor estava usando. Eu fiz um teste com o Vitor, né? Falei, Vitor, vai lá na nossa preceptoria, né? Nossa preceptora por IA, e faça a pergunta. Então, depois da gente ter orientado no grupo, ele fez a pergunta e ela trouxe, inclusive, muito bem contextualizada a resposta, tá? Mostrando aí que a gente pode acreditar na nossa IA. Para quem não conhece, para quem já conhece, ela nada mais é dureza, né? O meu TI ouviu falando isso, né? Mas ela é o quê? A inteligência do chat GPT dentro do WhatsApp, no entanto, com um banco de dados e de artigos científicos validados e atualizados diariamente. Então, é uma resposta que nós podemos confiar, né? Ela não sai buscando aleatoriamente na internet, ela vai no banco de dados de artigos científicos. Mais uma vez, não só da psiquiatria, como também da medicina, tá? Agora disponível aí para é, a compra, né, apenas dela e não só da comunidade inteira com as outras atividades, tá? Interessados podem falar no nosso número lá. O suicídio, já abordamos, né, o resumo do suicídio. Alguns pontos importantes que eu achei interessante. Uma meta-análise não encontrou diferença na eficácia entre formulações de liberação prolongada e de liberação imediata. Se não encontrou, não quer dizer que não tenha, tá? Fique atento quanto a isso, né? Interações medicamentosas. A maioria dos antidepressivos de primeira linha possui histórico, né, tranquilo de segurança quando combinado com medicações comumente prescritas. Então, difícil nós temos aí um problema de interação medicamentosa. Exceção, guardem fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina. Então, eu colocaria uma outra aqui também nesse balaio, que é a bupropiona. Ficaria um pouco atento também. Não sei se a Carlisa gostaria de colocar um outro, ou seria esse mesmo, né, Carlisa? Então, esses. Então, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina e bupropiona, tá? Importante aqui, inibidor mais AINES, risco de sangramento intestinal, que pode ser minimizado por um simples omeprazol, pantoprazol, tá? Inibidor mais diuréticos, risco de hiponatremia. Agomelatina, excelente para esses casos, tá? Não quer dizer que ela causa, não. Coloquei um asterisco aqui como ela de escolha para idosos, principalmente, que usam diuréticos. Não posso usar as outras medicações? Podem, mas fiquem atentos. Isso aqui não é para deixar de usar nenhuma medicação, só para uma certa atenção, ok? Risco moderado de fraturas, particularmente em idosos, à exceção... Não, aqui está repetindo, tá, gente? Das interações. Agomelatina de novo, bupropiona, duloxetina, a questão do fígado. A maior delas, agomelatina e mirtazapina é excelente. Deixa eu consertar isso aqui para não ficar dúvida para você, gente. Olha que inverno. É. E aí? Exame farmacogenético e teste de nível plasmático. Quer falar, Carlisa? O uso rotineiro do exame farmacogenético ele ainda não está validado, né? Mas o teste farmacogenético ele tem sido cada vez mais popular, principalmente nos Estados Unidos.
Por quê? Porque a gente sabe que a metabolização dos medicamentos, ela difere de acordo com o DNA. Então, cada paciente vai metabolizar de determinada maneira. Então, o teste farmacogenético, ele ajuda muito na predição da resposta ao tratamento, mas ele não é a escolha. A escolha, ela deve ser do médico. Inclusive, a gente pode usar efeitos ruins no teste farmacogenético como um ponto positivo para o tratamento do paciente. Então, normalmente, o teste farmacogenético fica reservado para aqueles pacientes que são não respondedores ou respondedores pobres da terapêutica, né? Você já tentou várias classes de vários medicamentos diferentes, e aí você tem, né, a dúvida se aquele paciente tem uma mutação genética que está impedindo a medicação de atuar conforme bula. Aí sim, a gente costuma fazer o teste farmacogenético. O nível plasmático, ele também não é utilizado rotineiramente. A gente não fica mensurando o nível plasmático de droga no sangue. Isso não tem evidência científica de melhoria no tratamento. Certo? A gente vai dosar nível plasmático se a gente tem alguma suspeita. Uma suspeita de uma síndrome desabsortiva, né? Eu acho que o paciente não está absorvendo, eu acho que o remédio não está chegando à corrente sanguínea dele, né? Ou uma dúvida de que talvez ele tenha alguma alteração, alguma mutação que interfira na farmacodinâmica, na farmacocinética. Aí você pode dosar o nível plasmático da medicação. Mas a gente não faz uma dosagem rotineira Uhum. de nível sérico de medicação. Essa questão aí do exame farmacogenético, né, tem uma consideração que a Carlisa acabou de dizer. Então, a gente pode pedir sim quando houver efeitos adversos graves ou incomuns com baixa dose do medicamento, ou quando houver uma resposta insuficiente à dose terapêutica. Então, é aquele assim, pô, será que vai me ajudar a saber aqui realmente, né, quais são os efeitos aí dessas medicações? Mas isso, né? Não de forma rotineira, que inclusive isso o Kamat até pontua que é o seguinte, pode atrasar o tratamento, entende? Então nós não vamos começar um tratamento pedindo esse tipo de exame, né? Além de poder de ser oneroso, pode atrasar o nosso início. Mas quando eu estiver diante de efeito adverso grave e sem resposta a doses terapêuticas, aí talvez seja interessante, né, a solicitarmos. Bem, então aqui está o fluxograma, acho que a gente não precisa Adoro esse abordá-lo. gráfico. Você quer falar dele, ô Carlinhos? Bom, então, assim, qual que é o fluxograma de tratamento, né, gente? Então, assim, primeira coisa, você vai escolher o antidepressivo, né? Obviamente, eles colocam, você vai escolher o antidepressivo de preferência de primeira linha, que você acha que seja mais adequado ao perfil do seu paciente. E aí, com 2 a 4 semanas, você vai avaliar esse paciente, vai ver se ele teve 20% ou mais de remissão de sintomas. Se ele teve ok, tá tudo certo, o tratamento considerado eficaz, você vai avaliar se ele vai continuar progredindo melhora de sintoma até uma melhora satisfatória. Se ele não teve uma melhora de no mínimo 20%, você vai fazer uma outra intervenção terapêutica. E aqui é interessante a gente observar que está na mesma linha duas abordagens diferentes. Então, você pode trocar por outro antidepressivo de primeira linha, ou você pode colocar em conjunto um outro antidepressivo de primeira linha, e igualmente eficaz, você pode manter aquele antidepressivo e colocar um adjuvante. Em primeira linha seria o brexpiprazol e o aripiprazol. Em segunda linha, a bupropiona, a esquetamina, o lítio, a mirtazapina, o modafinil, a olanzapina, a quetiapina, a risperidona, o T3. Fora do país eles usam muito T3, tá, gente? Eu tenho usado muito T3 também. E em terceira linha, né, outros psicoestimulantes, outros antidepressivos de outras classes. Então, eu gosto muito desse fluxograma, porque muitas vezes a gente, na prática clínica, a gente não vem para esse lado direito do fluxograma, a gente fica insistindo no lado esquerdo. A gente fica trocando antidepressivo, trocando antidepressivo, trocando antidepressivo, trocando antidepressivo, acrescentando antidepressivo, às vezes antidepressivo da mesma classe, sendo que é igualmente eficaz se você colocar um adjuvante, principalmente brexpiprazol e aripiprazol. Cada vez mais na minha prática clínica, eu tenho preferido esse fluxo do lado direito,
do que o fluxo do lado esquerdo, e eu tenho visto mais resposta quando a gente vai para o fluxo do lado direito, porque a gente sai daquela mesma circuitaria, né? Se o paciente ele tem uma mutação, ou se não é aquela circuitaria que está afetada, eu estou ali agindo numa segunda circuitaria em conjunto. Então, eu acho que aumenta a minha chance de assertividade. Mas o Camate, ele coloca os dois na mesma linha. Então, essas estratégias teriam a mesma eficácia. Concordo plenamente com a Carlisa. Então, assim, é difícil nós não termos uma patologia dentro da psiquiatria que não tenha uma, uma ação serotoninérgica. De algum momento, assim, de alguma forma, você vai acertar um pedaço de tratamento quando você usar uma medicação serotoninérgica. Tudo bem, que são lá a primeira linha. Vou agora. Vou agora, vou agora. Abrir um áudio aí. Deixei. Então, é difícil vocês não acertarem um pedaço de um tratamento quando se trata de questão, né, de depressão, seja, né, de qual for o tipo, a especificação. Então, eu também sou dessa de associar, né? Eu já fui muito resistente a usar mais de 2 medicações, 3 no paciente, mas eu venho mudando esse conceito há algum tempo. Quem é aluno meu antigo viu que isso mudou, né? Então, a casadinha do momento, e não é uma questão, para mim, de marca ou de marketing, de fato faz sentido, é a vortioxetina com brexpiprazol, né, que veio aí nos últimos estudos comprovando que é uma grande associação. Então, eu prefiro também, atualmente há um bom tempo, associar, ao invés de ficar tentando trocar, principalmente da mesma classe, tá? Porque é o seguinte, a gente já escolhe um antidepressivo com o perfil do paciente, né? Hoje a gente não pode escolher qualquer inibidor seletivo. Cada um tem sua especificidade ali. Fluoxetina e sertralina, ele é mais ativador. A paroxetina e o citalopram, paroxetina muito sedativo, citalopram um pouco menos. O estalopram é aquele que não interage. A mirtazapina é aquele que ceda e dá um ganho poderal. Então eu tenho que jogar com as particularidades de cada um desses antidepressivos. Eu tenho certeza que vocês já escolhem assim, que vocês não escolhe de forma aleatória e fica lá rezando para que o paciente melhore. Não, de alguma forma a gente já pensa nessa forma. Então, você já sai ganhando quando você pensa dessa forma. E o paciente não melhorou, né, uma porcentagem, né? Se não melhorou nada, você vai trocar, obviamente, mas acho difícil você errar tão na mão assim. Associa um, chama um ali para ajudar, não é isso? Para servir ele de um adjetivo a mais nesse tratamento, tá? E fica claro aí o papel do aripiprazol, que eu digo que é o primo rico do Aldol, e o brexpiprazol é o aripiprazol de terno, não é isso? Tem essa brincadeira aí. Agora olha embaixo também como é interessante a bupropiona, a esquetamina já entra também, olha a mirtazapina de novo aí, quetiapina também, modafinil, porque esses pacientes, né, sedados pela manhã, sonolência diurna excessiva, então tá aí. E a olanzapina, né, gente, que é a prima ali, um pouco mais pobre da clozapina, que é muito interessante também nas depressões graves, né, como adjuvante. Ok? É interessante esse ponto que a Que Carlisa chama a justifica. atenção, né, de que está na mesma linha isso. Então, vai da preferência nossa aí, qual lado seguir. É isso? Ou um ou outro. E aí, se o paciente não respondeu, a gente vai, né, para os outros tratamentos, para os tratamentos do transtorno depressivo refratário, que seria a neuroestimulação, né? De primeira linha, a gente tem o ECT e a estimulação magnética transcraniana. Ups, peraí que o meu foi. E é isso, né, gente? Em conjunto, sempre avaliar a psicoterapia, né? A psicoterapia, ela é fundamental. Agora, o Calmante, ele Tá? deixa muito claro, né? Se estiver à disposição, entendeu? Não adianta a gente pedir para esse É, paciente assim, faça uma psicoterapia. Faça com quem? É da sua confiança? Você consegue conversar com essa pessoa, né? Com esse psicoterapeuta? Qual linha que é? Né? Então, você tem um canal aberto com esse psicoterapeuta, isso é importante, tá?
Agora, a dica que eu sempre deixo para vocês aqui, que vocês podem ser, como psiquiatras, o psicoterapeuta do paciente. Ah, Fantini, eu não gosto, eu não estudei. Não, não é isso. Você não precisa ser um especialista. Mas se você mergulha na história do paciente, se você tem uma curiosidade e faz com que ele possa responder, que ele possa contar a vida dele desde o início até o dia atual, ele vem elaborando, ele vem aprendendo, ele mesmo consegue uma saída, né, junto com você. Então, essa é a primeira forma de psicoterapia, é o que todo psiquiatra precisa ser, não é isso? Lembre-se, dentro do Movente, fofoqueiro e curioso. Não fofoqueiro no sentido de passar para frente, mas de gostar do tititi da vida e da curiosidade. Isso é muito terapêutico, tá? Então, a psicoterapia, ela pode começar com vocês, tá? Certo. Fantini É, tem umas perguntas aqui, né? Em caso do uso de anticoagulante oral associado ao inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tem risco alto de sangramento? Gente, o risco alto de sangramento é quando a gente liga o inibidor seletivo de recaptação de serotonina com o AINE. Por quê? Pelo risco de hipercloridria e lesão do trato gastrointestinal, lesão estomacal. Então, é um risco de sangramento do trato gastrointestinal, não é um risco de sangramento global, entende? Então, o inibidor seletivo de recaptação de serotonina com o anticoagulante, se o paciente não tiver uma hipercloridria, se ele não tiver alguma lesão estomacal, e se ele não usar AINE, ele continua sendo o mesmo risco. Não tem indicação de um cuidado especial nesse caso. uhum. O que justifica o lítio não ser primeira linha? Gente, porque ele não é primeira linha para depressão, nunca foi. O lítio, ele tem uma forte evidência científica na suicidalidade, mas ele nunca foi primeira linha de transtorno depressivo. Vamos lembrar que o CAMAT ele está abordando transtorno depressivo maior. Então, o lítio nunca foi primeira linha de tratamento para depressão. O lítio sempre foi adjuvante. Dentre os adjuvantes, ele não está na primeira linha. A primeira linha de adjuvante é aripiprazol, brexpiprazol. Segunda linha, esquetamina, mirtazapina, T3, bupropiona. O lítio não está ali. Então, significa que não tem tanta evidência científica de que o lítio seja tão potente no tratamento da depressão. Pode ser que surjam novas evidências científicas e que o lítio mude a sua classificação? Pode, mas por enquanto ele está de segunda linha, não de primeira. Primeira, aripiprazol e brexpiprazol. A Kalina tá falando. E tem uma Tá, terceira tá fa- pergunta da Gisele. Método RECAL ou RECAL. Já ouviram falar do que se trata? Eu não faço a mínima ideia do que é. Você sabe, é, Fantine? Sei, por alto, assim. É um tipo de terapia combinado com exercícios, né, de reabilitação funcional para pacientes que sofreram alguma lesão neurológica, tá? Então, é como se eles promovessem uma melhora da cognição em associação, casado com uma evolução física. Não necessariamente do exercício físico, mas uma evolução de movimento, né, de capacidade cognitiva corporal, tá? Para pacientes que sofreram lesões neurológicas. Pessoal, só um minuto que faltou aqui um quadro importante, que são de potencialização. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui. Como escolher entre aripiprazol e brexpiprazol? Dinheiro. Se a pessoa tem mais dinheiro, o brexpiprazol costuma ser mais indicado. Brincadeira, gente, mas é o seguinte. O brexpiprazol, ele tem muito menos efeitos colaterais do que o aripiprazol. Então, ele tem uma menor chance de acatesia, uma menor chance de outras alterações, de outros efeitos, né? Como, por exemplo, uma síndrome motora, etc. Já o aripiprazol, ele tem mais risco desses efeitos colaterais, só que ele também é mais potente nas psicoses. Então, se o paciente ele é mais psicótico, o aripiprazol ele vai ser mais potente, mas vai ter mais efeito colateral.
o brexpiprazol, ele tem menos efeitos colaterais. Então, eu escolho realmente pela condição financeira do paciente. O paciente tem uma condição financeira bacana, não é uma psicose, é uma depressão com sintomas psicóticos, ou um toque com pensamentos intrusivos, ou uma depressão com muitos pensamentos intrusivos, eu costumo escolher o brexpiprazol. Eu gosto muito da molécula. Se o É. paciente tem um pouco menos de condição financeira, é o aripiprazol. A diferença de preço também não é tão grande não, tá, gente? O aripiprazol também é bem carinho, a depender da dose. E tá aí, ó. É, Primeira linha, tá? Tá aí para vocês? Tá compartilhado? aham. Primeira linha aí de adjuvante. Tá vendo? Aripiprazol e brexpiprazol. Tá? Segunda, bupropiona, esketamina, olanzapina, risperidona. O lítio, de certa forma, está ali como segunda linha, né? E toda vez que o lítio ajudar, né, nesse tratamento, você pode ter certeza que, certamente, se você está precisando de um adjuvante, é porque você está diante de uma depressão um pouco mais grave e possivelmente você está diante de uma depressão bipolar, né? E não uma depressão unipolar, senão essa teria sido tratada lá fora pelos médicos clínicos e não nós, psiquiatras. A gente fala isso muito dentro do Movente, né? Então, você é um psiquiatra, você está atendendo um paciente deprimido. Não é uma depressão nem de leve a moderada, senão o médico de família, da família, o cardiologista que teria passado ali no chute, uma sertralina, um escitalopram, uma fluoxetina, teria melhorado esse paciente. Então, não é, né? Dentro do nosso consultório, a gente tem que pensar muito mais em uma depressão que seja bipolar do que uma depressão unipolar, tá? Fique atento quanto a isso, né? Então, se você não está tratando nenhuma depressão bipolar dentro do seu consultório, você está comendo bola. Fantine, mas não fez hipomania ou mania. Aí a antiga história do pavão, do movente, né? Não vamos esperar abrir aquela coisa maravilhosa da mania para a gente pensar numa depressão bipolar. E já vimos falando também dentro do movente que de 20 a 30% dessas depressões dentro de consultório, ela é mista, tá? Então fique atento também. Se você não está tratando uma depressão mista, possivelmente você está comendo bola. Turma, então eu vou encaixar essa tabela também, tá? Ela deveria estar lá, que é a tabela dos adjuvantes. Sim. Maiara, qual a posologia para o uso do brexpiprazol como potencializador na depressão? Entre 0,5 miligramas e 2 miligramas você já vai começar a ver efeito, mas você pode chegar até a 4 miligramas. O horário não tem horário, é o horário de predileção do paciente, porque ele não dá sonolência, não tira sonolência, então é o horário que o paciente preferir, Ok? certo? De fato, a ketamina IV é superior à inalada? Sim. Os artigos científicos colocam uma melhor resposta antidepressiva na ketamina IV. Ah, mas por que que ela foi validada, então, a esketamina? Por que que o plano de saúde só libera a esketamina e não libera a ketamina IV? Por conta dos efeitos adversos, principalmente da dissociação que a ketamina IV provoca. Então, a ketamina IV tem a dissociação, tem o maior risco, porque a ketamina ela é muito cardiotônica. Quando você faz ela inalada, você diminui o risco cardiovascular e você diminui a dissociação. Então, teoricamente, por questões de segurança, a esketamina foi mais validada do que a ketamina, mas em termos de eficácia, a ketamina IV é mais eficaz. E essa questão da segurança é porque o Spravato, né, que é a marca da Janssen, né, que tem a acetamina, ela é partícula de nanomoléculas. Então, é uma questão muito tecnológica, né? Então, é muito menor esse efeito dissociativo do que a EV, tá? Mas Então, também é menor o efeito antidepressivo. E a ketamina subcutânea? Subcutânea é igual a EV. O que diferencia é só a velocidade de pico plasmático. A subcutânea ela faz um pico mais lento, com um platô mais prolongado, enquanto a EV faz um pico mais rápido e um platô menos prolongado. então, acho que é isso. É isso. Obrigado, professora Carlisa. Obrigado aos presentes. Joana, fica um recado aqui para você compartilhar o seu link com seus colegas aí do hospital para terem acesso à nossa preceptoria IA, né? Que agora eu vou tentar chamar dessa forma, né? Para que eles possam usufruir, então, dessa tecnologia que
tanto nos dá uma dor de cabeça aqui no pano de fundo, tá? Mas que tá muito legal para todos vocês. Lembrando que, né, psiquiatria e medicina que ela já responde. E para quem chegou de convidado, essas reuniões acontecem toda quarta-feira, 19h45, impreterivelmente, dentro da comunidade movente. Todas essas reuniões estão gravadas, são mais de 150 reuniões. Então, convido a todos vocês que estão aqui como convidados, fazendo parte do projeto. Tá? É isso. Obrigado a todos. Beijo, galera. Boa noite. Tchau.